Amém, irmão? Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu vejo que cada mensagem que o Senhor traz, através do profeta, na conferência, posteriormente, nos muitos estados que ele passa para falar à sua igreja, visa uma única coisa: fé ser produzida no coração dos ouvintes e a obediência no coração dos ouvintes. Então, todo profeta, quando na sua localidade, ele também reforça esse encargo, o encargo do Senhor sendo reforçado por cada profeta em cada localidade, não muda o foco. O foco é que os ouvintes creiam e que os ouvintes se abrem para obedecer. Essa palavra que é transmitida desde o profeta, através dos demais profetas em cada localidade, ela só tem e só produz fruto no coração daqueles que ouvem com fé e daqueles que se abrem para a obediência. Os demais vai continuar sendo os demais, meros ouvintes e não praticantes da palavra. Então, irmãos, é algo muito sério essas pequenas palavras que eu acabo de falar com os irmãos. Por quê? Porque na escola só aprende de fato aqueles que vão para lá com uma intenção de fato de aprender e levar à prática no seu viver o ensino que foi lhe transmitido numa escola. E na vida da igreja não é diferente. Hein? Foi nos mostrado essa semana que o desejo do Senhor é que cada um de nós, o rio, jorre de nós, né? Flua de nós para com as pessoas. Mas o mesmo versículo diz: aquele que crê, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão do seu interior e do interior dos demais que não crê, segundo as Escrituras. Você já fez essa pergunta? Precisa fazer. Traz essa pergunta para você. Então, se eu não creio de acordo às Escrituras, é fato que esse rio não vai encher-me e não vai expressar-se através de mim e de você. Mas se eu e você crer, então esse rio vai encher a minha pessoa, vai encher a sua pessoa e automaticamente esse rio vai fluir de mim e de você. Então, para resumir, irmãos, é isso aí. Deus tem compromisso com aqueles que ouvem, com aqueles que crêem, com aqueles que se abrem para obedecer. Os demais vai ficar pelo meio do caminho. Amém? Todos os 2 milhões que saiu do Egito, somente 2 entrou na boa terra. Isso quer dizer que 1.998.000, certo? Ouviu, mas não creu. Ouviu, mas não se propôs a obedecer. Por esse motivo, ficaram tombados no deserto. Então, isso é uma sombra, uma figura do que Deus está fazendo hoje, através do seu profeta. Ele continua falando para as ovelhas no últimos instantes da aurora, próximo à vinda do Senhor. Mas eu quero te afirmar que essas palavras, ela tem eficácia na minha e na sua vida quando nós cremos. Quando nós cremos. Então, antes de reforçar esse encargo dessa mensagem, é necessário a gente atentar para isso. Amém, irmãos? Porque a nossa atenção precisa estar aqui nesse local. A nossa atenção precisa estar para com a palavra de Deus. E o nosso coração precisa estar aqui aberto para receber essa palavra, para crer nessa palavra e para levar à prática nessa palavra. Amém? Essa palavra. Então, do contrário, infelizmente, nós corremos um grande risco, que foi falado que voltamos pior do que entramos. E eu creio que nenhum de nós gostaríamos de sair daqui pior do que entramos, né? Eu acredito que não. Então vamos atentar para o que Deus tem falado. Se prego a circuncisão, logo já está desfeita o escândalo da cruz. Então o evangelho da nova aliança é o evangelho da cruz. Nós vimos aqui na imersão, certo? Na imersão foi falado sobre o ouro, na estrofe 2, e na estrofe 2 também foi falado que representa a natureza do Pai. O bdélio representa a obra redentora do Filho, e as pedras de ônix representam o trabalhar do Espírito. Então nós vemos o Deus que ama, criou o homem para receber a vida de Deus. Porém, o pecado conseguiu enganar, e o pecado conseguiu entrar para dentro desse homem, tornando esse vaso impuro, inadequado. Então Deus precisou profetizar que da mulher Eva nasceria que esmagaria, ou da descendência de Eva, nasceria que esmagaria a cabeça da serpente e traria salvação ao homem que Deus criou para a vida eterna
e para o reino de Deus. Então nós vemos toda a Bíblia discorre mostrando isso. A nação de Israel e o cumprimento em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, é necessário a gente estarmos atentos a isso, estarmos claros a respeito disso. Então, o desejo de Deus sempre foi estabelecer o seu reino. O irmão trouxe Efésios 1, versículo 9, que o mistério de Deus foi revelado. O mistério de Deus é que Cristo encabece todas as coisas e coloque todas as coisas debaixo dos seus pés. Para isso, o Senhor o constituiu Cristo como cabeça da igreja. E aí, no próprio livro de Efésios, fala que para que todas as coisas estejam debaixo dos pés de Jesus, Deus o concedeu Cristo como cabeça da igreja. Ele deu à igreja, a qual é a plenitude daquele que a tudo enche. Então, Cristo enche a igreja do quê? Da plenitude de Deus, certo? E essa plenitude é concedida ou é nos enchida como? Através do compartilhar de cada santo. Os irmãos já leram Efésios, capítulo 3, fala que é pela cooperação de cada irmão que nós obtemos a plenitude de Deus. Lá fala que é junto com os santos que nós somos enchidos até a plenitude de Deus. Não vou detalhar versículo, porque eu creio que a maioria dos irmãos já sabe, mas ali o Senhor fala que é com os santos. É no corpo, no convívio com os irmãos. É nesse convívio, seguindo a verdade, ali em amor, que nós crescemos. E é pela justa cooperação de cada irmão é que a graça é dispensada. Nós louvamos o hino que fala do dispensador da verdade, mas o outro dispensador é da graça. E Pedro nos aconselha a servirmos uns aos outros como bom dispenseiro da multiforme graça. Não é suficiente ser dispenseiro. Ele nos adverte para ser bom dispenseiro da multiforme graça. Então, Salmos 110 mostrou que Deus profetizou que antes que venha a aurora, antes que venha, na verdade, o sol da justiça, o Senhor manifestaria a sua igreja como aurora, certo? Como essa luz que o dia vai raiando. Então, essa luz é através de Cristo por meio da sua igreja. Mas, especificamente, essa aurora é toda a igreja? Não. É aqueles que ouvem o falar do Senhor, aqueles que creem no falar do Senhor e se abrem para a obediência. Esses cristãos, esse povo de Deus, como o Salmo 110, o povo de Deus se levantará voluntariamente. E aí ele fala que esse povo de Deus que se levanta voluntariamente, ele trata como um exército de jovens que brilha como uma aurora antes do sol da justiça, antes da segunda vinda de Jesus. Então nós somos esses trabalhadores da última hora, mas a questão é, nós temos consciência que Deus quer encabeçar todas as coisas, mas antes de encabeçar todas as coisas, Ele quer encabeçar a mim e a você, que somos membros do seu corpo. É o que o irmão Ostaque falou, se Ele não supre a mim e você de vida, como a vida vai alcançar as pessoas do mundo? Então Ele precisa suprir a minha pessoa e a sua pessoa de vida. E onde Ele nos colocou para sermos supridos de vida? Na igreja, nesse convívio coletivo. Onde tem dificuldades, tem. Mas é justamente nesse convívio coletivo é que Deus prova. Acabei de falar que foi 2 milhões de judeus que saiu do Egito. Mas ali Deus provou o coração daquele povo. E o livro de Hebreus, capítulo 3, mostra que eles permaneceram com o coração endurecido, de incredulidade. Por isso eles saíram do Egito, mas não foram introduzidos na promessa que Deus fez a Abraão, que seria introduzido na boa terra, que é uma figura do reino. Então, quer dizer, por eles ter ouvido e mantido o coração endurecido, eles não puderam ser renovados, transformados e capacitados para entrar na boa terra. Então, irmão, esse processo já passou com a nação de Israel. E o livro de Hebreus traz uma advertência para mim e para você hoje, no século 21, que temos ouvido o falar profético do Senhor através do servo dele que está à nossa frente. Então, irmão, se nós insistentemente insistir em não crer no que Deus tem falado, em não se abrir para obedecer o que Deus tem falado, infelizmente, hoje é a minha e a sua vez de tombar no deserto. É hoje a minha e a sua vez de tornar opositor ao real desejo do coração de Deus. E aí eu gostaria de falar com você, meu irmão e minha irmã, dentro do encargo que o Senhor tem falado, eu te pergunto, quem estava jogando para fora da igreja
não vou falar da igreja, do viver saudável da igreja, para fora, quem é que estava fazendo essa questão? Era os judeus que não criam em Deus de forma alguma? Em Cristo de forma alguma? Não. Os judeus que não criam em Cristo de forma alguma, nem fazia parte da igreja. Mas o perigo que o nosso amado irmão está batendo na tecla é que quem estava jogando os irmãos de dentro do viver saudável para fora eram pessoas que diziam: eu sou filho de Deus, eu sou membro do corpo de Cristo, mas não estava disposto a negar a si mesmo, aceitar o encabeçamento de Cristo e seguir o ensinamento de Jesus, que primeiramente passou pelos 3 anos e meio pela pessoa dele e posteriormente, depois desses 3 anos e meio, por meio dos seus apóstolos. Então, quem não cria no falar de Jesus e nem no ensinamento dos seus apóstolos, eram pessoas que estavam dentro da igreja, eram os judaizantes, não eram os judeus, eram os judaizantes, eram crentes em Cristo, que criam em Jesus, mas não estava aceitando o encabeçamento e o direcionamento do Senhor. Esses que é a advertência que Paulo trouxe ali, a questão dos irmãos em Gálatas. Toma cuidado com esse tipo de cristão que está no nosso meio. E aí esse cristão pode ser eu e você, que estamos resistindo ao encabeçamento de Cristo e à condução de Cristo, tentando viver uma vida cristã do meu jeito e da sua maneira. Então, esses judaizantes pode ser eu e você. Aí a pergunta é: como é que eu faço então para deixar de ser judaizante e ser de fato um seguidor de Cristo e dos seus apóstolos? É crer no que Deus tem falado através do seu servo e através dos seus enviados. Quando nós cremos e quando nós nos abrimos para ser renovado e transformado e levando isso à prática, sim, nós nos tornamos os verdadeiros discípulos. Que aí Jesus falou: os meus discípulos são aqueles que seguem os meus ensinamentos. Pai e mãe não é os biológicos, são aqueles que guardam os mandamentos do meu Pai. Quem me ama são aqueles que guardam os meus mandamentos. Então, em todo o texto, não é quem conhece a Bíblia, é quem se abre para praticar a Bíblia, irmão. Não. Não. Os discípulos de Jesus são aqueles que se abrem, conhecem a Bíblia, mas dentro da Bíblia eles conseguiram tocar no cerne, que é a vontade de Deus que está na Bíblia. E essas pessoas que se abrem para viver a vontade de Deus, que de fato são os discípulos. Não é quem conhece a Bíblia, é quem se abre para conhecer a vontade de Deus. É quem se abre para viver a vontade de Deus. Esses de fato se tornam os discípulos do Senhor. E é isso que o Senhor, pela misericórdia do Senhor, tem falado através do nosso amado irmão que está à frente. É a prática da palavra. E praticar essa palavra, o Senhor necessita de que a igreja se envolva. Não é que um grupo de jovens se envolva, não é que um grupo de anciões se envolva, não é um grupo de capitães se envolva, é toda a igreja envolvida sobre o encabeçamento desse Cristo, seguindo a verdade desse Cristo, em obediência a esse Cristo, justa cooperação de cada um de nós, é que essa edificação acontece, é que o reino de Deus é estabelecido, é que a vontade de Deus é feita através de nós, e que essa vontade de Deus, sim, dessa maneira, sendo praticada em nós e através de nós, sim, vai trazer luz às pessoas do mundo, vai trazer salvação às pessoas do mundo. Porque essa palavra está conseguindo salvar a mim e você. Então, o sentimento que eu ganho dentro do que o Senhor tem falado nos últimos dias através do nosso amado irmão é que esse exército de jovens santos são os que estão abertos para conhecer a vontade de Deus, estão abertos para renunciar a si mesmo e se consagrar em prol da vontade de Deus. Então não é toda a igreja, é um grupo menor da igreja, é o grupo dos vencedores, é o grupo das primícias, é os grupos que valoriza a vida a qual recebeu. É por isso que o Senhor afirma no seu julgamento com a igreja em Mateus 7, 21, quando ele voltar, muitos vão dizer: Senhor, em seu nome pregamos o evangelho. Senhor, em seu nome expelimos demônio.
Senhor, em seu nome, nós curamos enfermos. Mas o Senhor vai falar, para trás de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é você saber a vontade de Deus e insistir na sua. É você saber qual é o desejo do coração de Deus e insistir em viver do seu jeito, da sua maneira. Isso é iniquidade. Iniquidade é alguém que sabe o que é correto e insiste em viver no errado. Iniquidade é uma pessoa que de fato conhece a vontade de Deus e insiste em viver na sua religiosidade, na sua tradição ou na tradição dos países do passado. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. A lei foi dada só para conduzir esse povo a Cristo. Foi dado para guardar, mas infelizmente eles pegaram a lei, criaram as tradições dos anciões, dos pais. Criaram-se, todo aquele rito e a circuncisão. Então nós vamos ficar na lei, nós vamos ficar na circuncisão e nós vamos ficar nas tradições dos nossos pais. Então eles tomaram uma posição de retroceder para trás. Porque não tem como retroceder para frente, mas sim avançar para frente. Então, irmãos, todo aquele que não crê, certo? Ele já está no processo de retrocesso. Ele não está avançando, mas ele já está regredindo espiritualmente. Então, por isso, o nosso amado irmão tem batido na tecla que nós somos os da fé. Nós somos os que avançam, nós somos hebreus, cruzadores de rio. O negócio é avançar. Então, a cada avanço é uma renovação, é uma transformação. Nós não somos pessoas tradicionais, não somos pessoas religiosas. E se ainda somos, precisamos nos abrir para esse renovo, transformação, porque são esses que ouvem o sussurro da vontade de Deus. São esses que se consagram a viver a vontade de Deus. E são esses que expressam a vontade de Deus nos seus pensamentos e nas suas ações. Esses são os vencedores. É os trabalhadores da última hora. Nós somos tais pessoas. E aí o irmão mostrou em Isaías que Jesus é o braço de Deus que foi manifestado, Isaías 53. Cristo é o braço de Deus que foi manifestado. E aí o irmão fala, não só do braço, o irmão falou que o braço significa aquele que assumiu a vontade de Deus, aquele que arquitetou a vontade de Deus e aquele que colocou em prática a obra redentora de Deus para nos salvar. O que Deus planejou, eu e você não temos capacidade alguma, como o Senhor falou através do irmão. Aquilo que Jesus, como homem, realizou na cruz, como esse braço de Deus, também eu e você não conseguimos salvar a nós mesmos, mas foi a obra redentora de Cristo. Esse braço de Deus é que nos salvou e nos colocou como filhos, membro do corpo de Cristo. E isso é a posteridade de Cristo, que é o que Isaías 53 fala, que o braço de Deus se manifestou e foi a sua posteridade, foi o fruto do seu penoso trabalho que trouxe alegria a Deus, que trouxe satisfação ao coração de Deus. Então, os frutos que é a igreja da obra de Cristo e quais são os frutos que eu e você tem que apresentar a Deus. É algo na minha força e na minha capacidade? Não. É um encabeçar de Cristo. É uma obediência ao senhorio e à condução de Cristo, como o Espírito, por meio da sua palavra. Então ele nos lava, nos limpa, nos purifica e cada dia ele nos torna mais esses vasos úteis na mão dele, que é o nosso possuidor. Então tudo que sai de nós dessa maneira flui vida para as outras pessoas. Então nós somos a posteridade, e a posteridade que é a igreja, é a responsabilidade dela, está em Isaías 53, é a posteridade e a responsabilidade dela, sobre o encabeçamento de Cristo, de manifestar a vontade de Deus na terra. Essa é a responsabilidade minha e sua, é uma responsabilidade da igreja, mas se eu e você estamos aqui nesta reunião da igreja em Vespasiano, ouvindo tais palavras, e se nós não nos temos aberto para crer nela e colocá-la em prática, eu te afirmo, cedo ou tarde, eu e você vamos estar fora do fluir do rio, vamos estar fora desse viver saudável que o Senhor quer produzir na sua igreja, e nós vamos retroceder. Lembra de João 14, quando o Senhor falou, o meu Espírito estará convosco todo o sempre. Quando você encontra com alguns irmãos que já pararam de reunir, eles falam, irmão, eu tenho o maior desejo, eu quero voltar, mas eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí eu te pergunto, por quê, irmão?
E um irmão hoje mesmo, ontem, me ligou, irmão, reunião tal dia, qual horário, qual hora? Vai ter a de manhã ou à noite? Falei, de manhã, irmão. Bem, então o meu coração é que o irmão estaria aqui hoje. A irmã estaria aqui hoje. Mas por que não está? Certo? Por que não está? E aí eu te pergunto, se o Senhor incomodou ele a tal ponto de ligar para mim e perguntar qual é a hora da reunião, isso quer dizer que essa unção que está nele, mesmo há muito tempo parado do fluir da vida e do corpo, desse circular da vida, o Espírito está incomodando ele, certo? Mostrando para você precisa estar nesse fluir. Você precisa estar nesse mover. Você precisa fazer parte disso. Você tem uma função no corpo. Você precisa desempenhá-la de forma justa. Cooperar com a edificação do corpo. Então, esse incômodo nele ainda é o Espírito incomodando. Só que a Bíblia fala, a Bíblia afirma que quando o Senhor fala, e nós vamos nos fechando, cauteriza. E aí o Espírito já não consegue, não é que ele não fala, eu já não consigo ouvir mais Deus. E aí com a mente cauterizada, é fato que esses irmãos não vão voltar mais a reunir. Definitivamente. Não vai estar mais no viver do corpo, vivendo esse vínculo de vida. Por quê? Porque, primeiro, ele negligenciou a unção interna. E se ele negligenciar a unção interna que está incomodando ele lá na casa dele, você acha que ele vai acreditar nas minhas e nas suas palavras, na palavra do profeta que está falando externamente? Você está entendendo? Então, as palavras externas, que é falada através dos profetas de Deus, certo? Ela muitas vezes não tem surtido efeito, porque o Senhor já tem falado no meu e no seu interior incessantemente, e eu e você não temos dado ouvido. Então, nós nos tornamos não a igreja cheia de espírito e vida de Atos 2, mas nós até começamos assim, mas nessa caminhada muitos de nós estamos nos tornando os judaizantes dentro da igreja, religioso, tradicional, sem vida, e não flui mais vida. Então a advertência do Senhor não é uma advertência para os incrédulos, é uma advertência para quem está no corpo, quem está vivendo a vida do corpo. Então para falar, toma cuidado, para que tais pessoas não infeccionem vocês e vocês retrocedam para a velharia, para o viver do velho homem. E aí o irmão tem mostrado, né? Os judeus na época de Cristo e na época dos apóstolos, voltou para a lei mosaica, voltou para a tradição dos seus pais e voltou para... Não vou falar voltou, desculpa, vou corrigir. Eles permaneceram na lei mosaica, eles permaneceram nas tradições dos seus pais, e eles permaneceram também na circuncisão física. Porque a verdadeira circuncisão está em Filipenses 3, versículo 2 e 3, que é adorar a Deus no Espírito. Não é uma circuncisão física, não é cortar a carne física, não. É eu e você dizer basta às vontades da minha carne, que é desde prostituição e várias coisas negativas ao extremo, a uma simples ira, a uma simples discordância entre nós. Não caminharmos juntos porque eu não gostei disso que o irmão me falou, então eu posiciono aqui o irmão para lá. Então, beleza, continua dessa forma. Você só está manifestando o quanto você é um cristão carnal, o quanto você é um cristão individualista, enquanto você é um cristão divisível. Porque Deus não te chamou e nem me chamou para esse viver cristão. Mas foi para ser ajustado, coordenado com o corpo, perdoando, pedindo perdão, reconciliando, sendo reconciliado e aprendendo junto a receber a plenitude de Cristo, que é Ele que enche a igreja, enche a minha e você. Mas o meu ego, o meu velho homem, o seu velho homem, né, lá naquela época foi a lei judaica, as tradições e a circuncisão física. E nós, nos dias de hoje, no século 21, é o meu velho homem, é o seu velho homem, que equivale ao que o irmão Pedro tem mostrado, equivale a toda essa religiosidade do passado. Então nós muitas vezes estamos na igreja, vivendo uma vida cristã religiosa, sem vida. Isso é seríssimo, irmão, porque se eu não tocar nisso, infelizmente, irmão, nós vamos ficar vivendo uma vida cristã monótona, ou não sei a palavra correta, monótona, sem vida, sem frescor, sem alegria. Eu venho nas reuniões com peso, e chega na reunião e falou assim, escuta, entra no ouvido e sai no outro.
e a minha vida volta para as velhas práticas, continua nas velhas práticas, o velho viver. E não é isso. Então o Senhor tem nos chamado para produzir um exército de jovens santos, um exército. Aí ele fala que ele vem transformando-nos de glória em glória. O irmão usou 2 Coríntios 18, 3:18. Nós nos apresentamos ao Senhor como por um espelho, entendendo? Sem máscara, sem nada. E aí nós aceitamos a transformação que o Espírito vai operando em nós e vai nos conformando à imagem do seu Filho. Então isso está em 2 Coríntios 3. E aí em Efésios ou Filipenses 2, o irmão quer que a igreja tenha o mesmo falar, o mesmo pensar, unidos de alma. Aí eu te pergunto, se qualquer dificuldadezinha, uma palavra que o irmão falou, eu já trato o irmão com indiferença e acho que ainda estou servindo a Deus. Me coloco isolado do irmão, talvez dos demais irmãos, mas do irmão, e acho que eu estou vivendo uma vida no Espírito. Não, isso é carne. Você ter dificuldade com o irmão, com a sua esposinha, é normal. Faz parte da vida conjugal. Mas reconciliar também faz parte de um viver espiritual. Perdoar e ser perdoado, reconhecer o seu erro, pedir perdão, reconciliar, e foi nos dado o mistério da reconciliação, isso é algo espiritual. Então você é espiritual quando você se abre para isso. Mas se você posiciona em retroceder em vez de avançar, irmão, isso é a prova clara que eu e você estamos vivendo uma vida ainda na carne. Criança, imatura espiritualmente. Quando é que nós vamos avançar? Quando é que nós vamos dar um passo para a vontade de Deus ser constituída e vivida através de nós? Então, quando o irmão falou de Filipenses 2, ele também trouxe o TCI, tropas, capitães e intendente. E aí eu trouxe o que o irmão já tinha trago para nós na conferência em São Paulo. Alguns irmãos aqui tiveram. Lá ele falou que na luta contra a carne, meu irmão, você não tem poder nenhum sozinho. Na luta contra a carne, você só vence no corpo. Você só vence com a coletividade. Você não tem poder algum de vencer a carne de forma isolada. E a prova clara está no livro de Êxodo, capítulo 17, se não me falha a memória. Na luta da carne contra o espírito, ou na luta da carne, contra a carne. Então, enquanto os jovens, os adolescentes estavam na guerra, lutando e batalhando contra a carne, Amaleque, estava, eu creio que também ali Josué e Caleb, os capitães, certo? Mas estavam os intendentes, que era quem? Josué estava na batalha junto com a juventude, na batalha estava, mas tinha Moisés de mão erguida. E quando a mão descia, o que acontecia com o povo de Deus? A carne prevalecia contra eles. Isso mostra que sem unidade, sem a busca pela unanimidade, a carne prevalece contra o povo de Deus. Não é contra o membro, não é contra o povo de Deus. Então o povo de Deus vence a carne quando eles reconhecem que é sobre o encabeçamento de Cristo e sobre a justa cooperação de todos os irmãos, é que de fato nós temos poder contra a carne. Nós temos resiliência contra a carne. Do contrário, irmão, quando um intendente, por dificuldade, limitação, ele abaixa a guarda, a carne prevalece. Então o irmão deixou de uma forma bem clara, foi aí que o irmão fortaleceu que o que o Deus estava operando pelo exército de jovem não poderia ir para frente se não houvesse o envolvimento de toda a igreja, se não houvesse o envolvimento dos capitães, se não houvesse um envolvimento dos intendentes, se não houvesse um inserir de toda a igreja. Então foi ali que o irmão mostrou que para que esses pequenos trabalhos de gota de ovários que estão vindo, essa energização por meio dos jovens, ela não tem poder algum se não houver a consciência de toda a igreja e a participação de toda a igreja, desde os capitães, os jovens e os intendentes. Uma união com um só propósito, com um só foco, que é o que Filipenses está falando. Energizados nessa câmara de energização com um só foco, com um só propósito. Então, irmãos, o que o Senhor tem falado através do seu servo é essas palavras. Está sendo expressada através de mim, através de forma diferente, mas o conteúdo é o mesmo, a visão é a mesma, o propósito é o mesmo. Então, meu irmão e minha irmã, vamos desarregar das obras da lei, vamos tomar posse da cruz de Cristo. A cruz de Cristo gerou a igreja.
E quando eu tomo a minha cruz e você toma a sua cruz e nega a si mesmo, você nega a si mesmo, então Deus consegue conduzir e te conduzir num só alvo, numa só meta, num só falar, num só pensar e num só agir. Mas quando eu e você não tomamos a nossa cruz, nós omitimos o nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista é a manifestação do meu judaísmo. É a manifestação do seu judaísmo. Estou na igreja, mas em vez de contribuir com a edificação, eu estou na igreja trazendo demolição. É o que Paulo adverte em Efésios 4,19. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Resumindo, palavra que traz demolição em vez de edificação. Então, as palavras são frutos do pensamento. Então, você pensou e você externou. Então, trouxe dano. Então, irmão, vamos tomar cuidado com a nossa vida cristã. Vamos buscar exercitar o Espírito. Vamos tomar posse da palavra de Deus com fé. Vamos nos abrir para praticar essa palavra, não de forma individualista, mas de forma coletiva. Quando os irmãos chamarem, irmão, temos um estudo bíblico, precisamos de vida ser cuidada. Aí eu te pergunto, você acha que essas vidas vão ser solidificadas na igreja se não houver o cuidado? Então, só a questão, posso orar por você, uma porção da imersão, você acha que é suficiente? Eu tenho certeza que não. E o irmão que está à nossa frente sabe que também é insuficiente isso. Mas ele sabe que, quando os membros recebem essa palavra passa a se tornar parte desse membro. E quando esse membro expressa isso, no cuidado, no apacentamento, no pastorear, no cuidar, no suprir, isso vai ganhando corpo, isso vai ganhando realidade. E a expressão do reino vai sendo solidificada. Então, irmão, a lista para o exército de Deus. Se você for chamado para visitar alguém, diga sim e amém. Senhor, quero ser quero participar dessa obra. Se foi convidado a estar na sua casa, eis aqui, Senhor, a minha casa aberta, o meu coração aberto para receber esse cuidado. Porque muitas das vezes, não só não está disposto a cuidar, como também já fechou o coração para ser cuidado, para ser suprido. Também é outro perigo que eu e você não podemos estar. Amém, irmãos? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E a palavra falou que nós somos os da fé. Nós somos os da fé. Nós não somos dos que acredita só se vê. Não, eu acredito na palavra. Eu acredito no verbo de Deus. Eu acredito na unção que está dentro de mim, mas a unção está falando através dos seus vasos que se santificam. Então, eu preciso crer nos vasos que santificam. Eu preciso abrir para obedecer o falar do Senhor. E com certeza nós seremos edificados e participaremos de uma forma absoluta da obra de Deus e da vontade de Deus. Jesus é o Senhor. Compartilhar em grupos, amém? De 4 irmãos.